Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu entendimento nesse vídeo de hoje, que eu vou falar sobre a importância da oferta. Exatamente isso. É um tema que gera muitos debates. Quando a gente fala de oferta, alguns concordam, outros não, enfim. Mas eu quero ler aqui um trecho da palavra de Deus aqui, de 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 até o 15. Eu vou trazer para você aqui algumas explicações, vou trazer o contexto e a aplicação prática, para que você compreenda sobre esse tema que é tão importante para a obra de Deus, que é a oferta, ok? Mas antes, deixa eu convidar você que está pela primeira vez. Meu nome é Wilder Salles, clica aqui no botão de se inscrever, ative o sininho. Você, meu irmão, minha irmã, é muito bem-vindo aqui no canal. Se você quer aprender mais da palavra de Deus, então te convido a se inscrever e não ficar de fora. Sempre que eu postar um vídeo, o YouTube vai recomendar para você. Ok? Vamos então meditar nessa palavra de hoje. Eu vou colocar para você aqui na tela o tema e a introdução dessa mensagem. Lembrando que eu vou deixar também disponível aqui na descrição do vídeo o esboço. Você pode clicar aqui, ó, na descrição, vai estar disponível para você acessar. Se você quiser pregar essa mensagem uma oportunidade, fique à vontade. Ok? Vamos lá então. A importância da oferta. Esse é o nosso tema de hoje. Já coloco para você aí, tá bom? Você pode colocar o tema que você achar melhor. Eu coloquei esse tema, mas você fique à vontade referente ao tema. No texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 ao 15, Paulo ele incentiva os crentes a semear com generosidade, confiando que Deus multiplicará suas ofertas. Essa generosidade não apenas supre as necessidades materiais, mas também promove gratidão a Deus e fortalece a comunidade cristã. Então Paulo aqui ele vai nos ensinar aqui algumas lições valiosas, algumas lições preciosas sobre a oferta. Oferta, meu irmão, é algo de Deus, é algo para abençoar não só a igreja, mas para abençoar aquele que oferta, para abençoar a sua vida, para abençoar a nossa vida. E eu quero então trazer um entendimento para você. Eu vou ler aqui algumas partes, vou estar lendo aqui o texto e vou trazer a explicação. Mas antes, eu quero ler para você aqui o contexto desses versículos que eu separei para você. Eu coloquei dessa maneira. Em 2 Coríntios 9, do versículo 6 ao 15, Paulo está incentivando os coríntios a serem generosos em suas contribuições para ajudar os irmãos necessitados em Jerusalém. Ele usa uma analogia da semeadura. Quem semeia pouco, colherá pouco. Quem semeia com generosidade, colherá com generosidade. Paulo enfatiza que Deus ama um doador alegre e abundante, ou seja, aquele que dá com alegria. E promete que aqueles que dão generosamente serão abençoados abundantemente por Deus. Não apenas suprindo as necessidades dos santos, mas também resultando em muitas ações de graças a Deus. Ele aponta para o dom supremo de Deus em Jesus Cristo e encoraja os coríntios a expressarem sua gratidão a Deus por meio das suas generosas ofertas, que não apenas ajudam os necessitados, mas também promovem a unidade e o amor na comunidade cristã. Então, Paulo aqui, nesse texto, nessa carta aos Coríntios, ele está aqui incentivando a igreja a ser generosa com aqueles irmãos que eram de Jerusalém, que estavam precisando daquelas doações. Ele está incentivando a igreja, mas de uma maneira bem simples e bem prática, totalmente diferente, talvez, de muitas práticas que a gente vê aí fora. E eu quero, então, exatamente compartilhar com você esse entendimento. Vamos, então, aqui ler a Bíblia e eu vou trazendo aqui a aplicação. 2 Coríntios 9, versículo 6, diz assim, ó: E isto afirmo, que aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. O que significa semear pouco? O que significa esse exemplo que Paulo aqui está nos dando? Exatamente o que eu separei para você aqui, ó, do versículo 6. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Paulo usa essa analogia agrícola para falar sobre generosidade e colheita espiritual. Ele compara a doação financeira à semeadura. Se alguém der de forma escassa ou com relutância, também receberá de forma limitada. Então, Paulo, ele pega aqui uma analogia sobre a pessoa que planta, uma analogia agrícola, sobre aquela pessoa que joga a sua semente e fala, olha, aquele que planta pouco, colhe pouco. E não é verdade? Não faz sentido?
Ele compara a oferta como uma semeadura. Quando você planta pouco, você colhe pouco. Se você planta muito, você colhe muito. Ninguém sabe quantos frutos tem numa semente, não é verdade? Mas quanto mais semente você vai plantando, mais frutos aquela semente, quando crescer, brotar, ela vai produzir. E é isso que funciona no mundo espiritual. E quando a gente fala de oferta, só que abrindo um parênteses, eu estou falando não somente da oferta na igreja, das contribuições, da ajuda que você dá no seu ministério, que é super importante e necessário e é bíblico, mas também estou falando da ajuda ao próximo, da ajuda àquelas pessoas que estão necessitadas, que precisam também de doações. O caso agora do Rio Grande do Sul, que está enfrentando um momento difícil, quantas doações aquelas pessoas estão recebendo, e isso também é uma oferta. É claro que nós não podemos ser negligentes, deixar a casa de Deus, a obra do Senhor, sem a oferta necessária, sem as contribuições que a obra precisa para se manter e para que o evangelho continue sendo pregado. Então, nós devemos ter esse discernimento e essa maturidade espiritual. Mas Paulo fala sobre que o que semeia pouco, colhe pouco. Então, que a gente possa ser generoso, ter a generosidade no nosso coração. E aí ele continua aqui a leitura do versículo 7 em diante. Vamos ler. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Aqui é um versículo que me chama a atenção. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Meu irmão, esse versículo é um versículo chave dessa mensagem. Aqui, ele está trazendo aqui a nossa reflexão que a gente não deve ofertar com tristeza, que a gente não deve ofertar por necessidade ou ofertar triste, né? Como ele diz aqui, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E foi exatamente essa aplicação que eu separei para você aqui do versículo 7. Contribua segundo tiver proposto no coração. O que significa isso? Cada pessoa contribua conforme suas circunstâncias e convicções pessoais, não por obrigação ou por pressão externa. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos ofertar, fazer algo na casa de Deus, fazer uma oferta, se for por pressão ou por obrigação ou um peso. Quantas pessoas ofertam e fazem doações por obrigação ou porque tem alguém ali implorando, pedindo? Isso não é bíblico. Não devemos fazer dessa maneira. A palavra de Deus ensina que a gente deve fazer segundo o que está proposto no coração. E eu quero aqui falar algo para você. Quando você vai ofertar na casa de Deus ou na vida de alguém, a oferta ela começa no seu coração. Antes de você ofertar, já tem que estar no seu coração. Aquilo que você vai contribuir. Aqui no caso na igreja, Paulo falando na igreja dos Coríntios, ele explica, olha, vocês vão contribua aquilo que está no coração de vocês. E outra, não faça isso com tristeza. Não faça isso com tristeza. Está aqui, diz o texto. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração e não com tristeza ou por necessidade. Agora, faça com alegria. Ou seja, tenha prazer em abençoar a obra de Deus, ser generoso, em ofertar. Nós precisamos entender isso. E é exatamente isso que o texto nos ensina, que devemos ofertar com alegria, com um coração generoso. Claro, de acordo com a sua condição, como eu coloquei aqui na aplicação, conforme as suas circunstâncias, né? Conforme aquilo que você pode ajudar e as suas convicções pessoais. Não por uma obrigação ou por uma pressão externa. Volto a dizer, eu vou dar a oferta porque tem alguém me pressionando. Não faça isso. Não faça isso. Você vai fazer algo por obrigação e Deus não se agrada disso. Faça por amor. Faça por amor à obra de Deus, faça por amor a vidas, faça por amor a pessoas. Tanto na igreja, como para o próximo também, seja ali uma doação que você vai ajudar alguém que está carente, necessitado, alguém que está precisando. E na casa de Deus, muito menos, meu irmão, você deve fazer com amor, porque a oferta que você dá com amor, Deus ele se agrada. Quem faz com alegria, Deus ele se agrada. E a nossa intenção como cristão é agradar o Senhor. Amém? Vamos então aqui continuar ainda a leitura. Versículo 8. Pois Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Então, quando você oferta com alegria, quando você faz de todo o seu coração, Deus ele supre as suas necessidades. Olha o que eu separei para você aqui do versículo 8. Eu coloquei dessa maneira. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça. É o que o texto diz. O que significa isso? Não tenha medo de ofertar, pois é Deus que é aquele que pode suprir
todas as necessidades espirituais e materiais. Então o Senhor, meu irmão, ele se agrada quando você faz de coração. E ele torna abundante essa graça nas nossas vidas. Como diz o texto, Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça. Então não tenha medo. Quando você fizer algo para Deus, faça de todo o coração, pois Ele vai suprir as suas necessidades. Ele é bom, Ele que dá a capacidade para que você continue fazendo mais para a obra dele. Amém? Continuando aqui a leitura, versículo 9 diz: como está escrito, distribuiu e deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Olha que forte aqui, versículo 10. É Deus que dá a semente ao que semeia e pão para alimento. Também ele suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. É Deus que dá a semente. Deus que dá a condição para que a pessoa ela venha plantar. Esse mesmo Deus que dá essa condição, dessa forma aqui que Paulo está exemplificando, ele também vai dar para você. Quanto mais você ajuda, quanto mais você é generoso na casa de Deus, mais o Senhor vai te dar a condição. Pode ter certeza. Você pode ter certeza disso porque Deus é bom e Ele se agrada quando os seus filhos ajudam a sua obra, ajudam o seu próximo. Isso é super importante. Então foi exatamente o que eu separei para você aqui. É Deus que dá a semente ao que semeia e pão para alimento. Ou seja, assim como Ele dá sementes para aqueles que semeiam, permitindo-lhes produzir uma colheita abundante, Ele também provê alimento diário para sustento físico. Deus, meu irmão, Ele vai suprir as nossas necessidades quando somos generosos na sua obra, na sua casa, com o nosso próximo, ok? Vamos então aqui continuar agora aqui a meditação, versículo 11 em diante, diz: assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda, olha que forte, em muitas orações de gratidão a Deus. Quando você é generoso, quando você entende a importância da oferta, então você vai transbordar, meu irmão, e o nome do Senhor será glorificado. Exatamente o que eu separei para você aqui do versículo 12. É Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Nossa generosidade não apenas ajuda os necessitados dentro e fora da igreja, mas também demonstra ao mundo o amor e a bondade de Deus. Ela é uma parte essencial da missão de proclamar o Evangelho e de fazer discípulos. Quando entendemos isso, nós fazemos a diferença e a obra de Deus ela cresce, a obra de Deus ela avança, porque o Senhor, meu irmão, vai então alcançar novas vidas através do seu ato de ser generoso. E para a gente concluir aqui agora o versículo 13 em diante, na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos, enquanto eles oram por vocês com grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Então Paulo aqui, ele conclui dessa maneira, agradecendo porque eles estavam sendo generosos e a obra estava avançando, a obra estava alcançando novas vidas. E hoje não é diferente. A sua oferta, ela é importante. E é importante você, então, ter isso no seu coração. Mas, olha, não faça por obrigação, não faça porque alguém está te obrigando, oprimindo, está lhe forçando a barra. Não, a oferta deve ser algo de uma forma generosa, de gratidão no seu coração. Quando você é grato a Deus, então você vai ofertar, meu irmão, com alegria. Quem está com alegria, como diz o texto, vai ser abençoado pelo Senhor. Deus é bom. Para a gente poder concluir aqui a nossa meditação, eu separei aqui a conclusão, quero ler para você. Portanto, a aplicação prática de 2 Coríntios 9, versículos 6 ao 15, é viver uma vida de generosidade baseada na confiança em Deus, expressando gratidão e promovendo a unidade da comunidade cristã, enquanto impactamos o mundo ao nosso redor com o amor de Cristo através das nossas ações generosas. Então, seja generoso, tenha realmente no seu coração essa bondade de ser generoso com a obra de Deus, com a casa de Deus e também com o seu próximo, também com aqueles que estão sofrendo. Quando você
oferta na vida de uma pessoa também é uma oferta. Não deixe de ser uma oferta. A oferta não é só na igreja, mas oferta você pode ofertar na vida de alguém. E oferta também não é só na vida das pessoas. Quando você oferta na igreja, você dá condição da igreja a alcançar mais vidas para Jesus. Então, são dois pontos importantes. Nós devemos ofertar em ambos os lados, porque quando fazemos isso, somos generosos, o Senhor se agrada e vidas são alcançadas para Jesus. Existem alguns que vão ali criticar, vão debater sobre a oferta, cada um vai pensar da sua maneira, mas eu estou aqui de acordo com a palavra de Deus, procurando entender e trazer para você aqui o que a palavra fala sobre a oferta. Paulo, ele foi bem claro, bem específico, e eu creio que o Espírito Santo ele vai falar mais ao seu coração. Então medita aqui nesse texto, leia, releia novamente, e se você gostou, deixa aqui o seu like, é super importante, deixa aqui o seu comentário, lembrando que o esboço está disponível para você acessar, meditar, se você quiser pregar esse texto em alguma palavra de oferta, fique à vontade também. Que o Senhor te abençoe grandemente, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo vídeo.